Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 7 de junho. O Senado Notícias está no ar. Os impactos do novo coronavírus na educação brasileira e os principais desafios e alternativas para enfrentar a crise foram discutidos hoje em audiência na comissão temporária que acompanha as ações de combate à pandemia da Covid-19. O secretário da Educação Básica reconheceu que retomar as aulas presenciais é o desafio que se coloca para gestores, instituições e MEC. O desafio agora em 2021 é ainda maior do que nós imaginávamos em 2020. Né? Então, assim, no âmbito de suas competências, em consonância com a autonomia dos entes subnacionais, o regime de colaboração, o MEC tem promovido ações para apoiar e estimular a retomada das aulas presenciais. Ele mostrou dados de estudo feito pelos gestores municipais da educação, que mostrou que em 2020 a maioria das escolas só funcionou de modo remoto. Eles fizeram um estudo com 3.672 secretarias municipais de educação e esse estudo mostra que 92% funcionaram apenas por meio de ensino remoto, enquanto 8,1% adotaram o ensino híbrido em 2020. Nós estamos, no momento, discutindo isso, discutindo um programa de retorno, discutindo o que fazer nas regiões de maior vulnerabilidade. Os desafios são imensos, mas com o trabalho cooperativo, vamos minimizar os efeitos que a pandemia tem causado no aprendizado de nossas crianças e jovens. O representante da União dos Dirigentes Municipais de Educação trouxe mais dados desse levantamento. As questões de tecnologias, soluções educacionais, plataformas, ferramentas desse tipo, foram mais comuns nos municípios maiores. Então, os municípios de maior porte, até por uma questão de possibilidade orçamentária, de equipe mais estruturada, conseguiram trazer ferramentas. Os menores esbarraram muito nas suas limitações para essa construção. Metade das redes municipais que ofereceram formações aos profissionais durante o ano passado. Grande parte delas, essa formação, ela passa pela questão do uso das tecnologias, das possibilidades, das ferramentas e das novas metodologias, para ser tratar nesse ambiente que pegou todo mundo absolutamente de surpresa. Sobre a volta das aulas presenciais, problemas antigos de infraestrutura, como a ventilação das salas de aula, por exemplo. Nós temos condições aí piores na rede pública em relação às escolas particulares no que diz respeito à ventilação, escolas com maior ventilação. Então, nós temos 81% da privada, nós temos ali 46,5% das municipais, 44,8% das estaduais. Então, dificuldade de ventilação nesse processo da pandemia nos preocupa muito. Para o representante do CONSED, Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, está passando de hora de combinar a prioridade da educação e o retorno às aulas presenciais. Precisamos combinar que a educação é prioridade. Nós estamos correndo um sério risco de 2 anos de paralisação de estudo de muitos estudantes brasileiros. E nós estamos aceitando, e se não fizermos uma mudança brusca de pensamento da importância da educação do nosso país, nós vamos empurrar as aulas para 2022. Existe um receio muito grande de se voltar ao chão da escola, num ambiente em que é possível, com disciplina, se manter protocolos. Mas existe uma desconfiança. Essa desconfiança ela também passa por essa falta de convergência pública da prioridade desta política. Confira as atividades programadas para esta tarde no Senado. Vamos conferir na tela. À 1h30 da tarde, a Comissão de Meio Ambiente tem audiência pública. O tema vai ser a alimentação saudável e a agricultura sustentável. Vai participar o representante do Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura no Brasil. Às 3 da tarde, sessão de debates temáticos sobre o projeto de lei que cria o Passaporte Nacional de Imunização e Segurança Sanitária.
E às 16h, reunião do grupo parlamentar da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Vão ser escolhidos temas para acompanhamento do grupo e eleitas novas vice-presidências do Parlamento Amazônico. Nesta segunda-feira, a TV Senado transmite ao vivo, a partir das 18h, mais uma etapa do ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O tema vai ser a recuperação do setor de bares e restaurantes. São Luís do Maranhão já foi descrita como a mais portuguesa das cidades brasileiras por causa do patrimônio arquitetônico. Mas, assim como as outras capitais do Nordeste, esta também sofreu efeitos negativos da pandemia num setor vital para o turismo. Em 2020, nos 3 meses de portas fechadas para os clientes, este restaurante teve que demitir 90 empregados. Será que o pior já passou? O que fazer para enfrentar uma possível terceira onda? Veja ao vivo, nesta segunda-feira, mais uma edição do Ciclo de Debates da CDR. Você acompanha o Ciclo de Debates da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo toda segunda-feira, às 18h, aqui na TV Senado. O presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, divulgou o calendário das próximas reuniões até 18 de junho. A programação começa com o retorno do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e antecipa o depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima. Na terça-feira, dia 8, os senadores da CPI vão ouvir novamente o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. No dia seguinte, fala a CPI Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. Na quinta-feira será a vez de Wilson Lima, governador do Amazonas. E agora a CPI terá depoimentos também nas sextas-feiras, começando neste dia 11 com Cláudio Maierovitch, médico sanitarista que já foi presidente da Anvisa e da Fiocruz, e Natália Pasternak, microbiologista e pesquisadora da Universidade de São Paulo. Na terça-feira, dia 15, vai depor Marcelo Scampério, secretário de Saúde do Amazonas. Na quarta, o ex-governador do estado do Rio, Wilson Witzel, responde aos senadores. Na quinta-feira, quem vai depor é o empresário Carlos Wizard. E na sexta-feira, dia 18, vai falar na CPI Paulo Baraúna, da empresa fornecedora de oxigênio hospitalar White Martins. Como vimos, o atual ministro da Saúde foi reconvocado pela CPI da pandemia a esclarecer afirmações feitas à comissão no dia 6 de maio e também sobre o andamento do combate à Covid-19 no último mês. O novo depoimento de Marcelo Queiroga está previsto para esta terça-feira, a partir das 9h da manhã. O objetivo do retorno de Queiroga à CPI é que sejam esclarecidos temas como o uso do chamado kit Covid para tratamento precoce da doença, aglomerações com a presença do presidente da República e as falas de Jair Bolsonaro sobre a pandemia. Quando ele esteve aqui, ele entrou em muitas contradições, mentiu muitas vezes e, posteriormente, muitas dessas mentiras foram verificadas, constatadas. Então, ele terá que explicar essas contradições que houve naquele dia e com o período imediatamente posterior. Vossa Excelência compartilha da opinião do presidente da República sobre o tratamento precoce, especialmente sobre o uso da cloroquina para pacientes da Covid-19? Senador, objetivamente. Senador, essa é uma questão de natureza técnica. Ela tem que ser enfrentada da forma técnica. Então não compartilha. Não em relação à opinião pessoal, né? Então, certo, de qualquer cidadão brasileiro. Tecnicamente o senhor não compartilha. Senador, existem duas correntes. A resposta é do depoente, senador. Existem duas correntes. Estou aguardando a resposta. Só um minutinho. Estou aguardando a resposta. Todos nós estamos aguardando a resposta. É uma resposta, não tem 3 palavras. Mas não, só tem uma. Mas não cabe construir a resposta do depoente. Quer ver? Depois das declarações da infectologista Luana Araújo na comissão parlamentar na semana passada, os senadores de oposição incluíram em seus questionamentos a possibilidade de interferência política nas nomeações do ministério. A médica foi anunciada como secretária de enfrentamento à pandemia pelo próprio ministro no dia 12 de maio, mas 10 dias depois foi dispensada pela pasta.
Ela disse à CPI que não recebeu justificativas sobre a desistência da sua nomeação. Com certeza nós vamos questionar novamente essa autonomia que ele disse aqui com todas as letras que ele tinha para montar a sua equipe. Não conseguiu sequer indicar aquela que seria a secretária dessa nova Secretaria de Enfrentamento à Pandemia. A outra questão relevante que eu vejo é que de lá para cá praticamente nada andou em termos de avanço no enfrentamento à pandemia. Não tivemos muitas novidades em relação ao tema das vacinas. Essa proposta que a doutora Luana falou de testagem, ao que nós sabemos, também ainda não foi colocada em andamento. Eu espero que o presidente da CPI tenha consciência do papel importante que o Ministério da Saúde está cumprindo nesse momento, quando avança com a vacinação, quando avança com as medidas de atendimento à população brasileira e deixe o ministro da Saúde trabalhar. Que a CPI não sirva de obstáculo à ação legítima, necessária do Ministério da Saúde. O vice-presidente da CPI lembrou que Marcelo Queiroga admitiu há poucos dias a iminência de uma terceira onda da pandemia do coronavírus no Brasil, mas que, em seguida, concordou com a realização da Copa América no país. É uma contradição que deverá ser confrontada. A vinda do senhor ministro da Saúde aqui é para salvar vidas. A vinda do senhor ministro da Saúde aqui é para que seja instado a tomar as medidas que são necessárias para impedir que tenha um novo agravamento da pandemia no país. Já a base governista acha que a reconvocação do ministro poderia ser feita no futuro, mas que agora isso seria um erro. Antes de trazer de volta o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deveríamos avançar com as apurações, com a busca das provas, das evidências em relação aos estados e municípios. E querer antecipar a vinda do ministro da Saúde à CPI nesse momento é um ato político e que gera ou que pode gerar mais prejuízos à sociedade. Não acho que seja adequado trazê-lo nesse momento. Tudo que o ministro da Saúde, o Ministério e os brasileiros não precisam nesse momento é de que alguém retire ele do seu legítimo ofício, do seu trabalho, para fazer vir aqui, ficar como ficou da outra vez, um dia inteiro, respondendo as mesmas perguntas repetidas dezenas de vezes. Esta semana, a CPI da pandemia também deve votar requerimentos. Podem ser convocados o presidente da CBF e médicos que fizeram reuniões com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Uma reportagem do site Metrópolis afirma que o presidente Jair Bolsonaro se reuniu 27 vezes com o que o veículo de comunicação chama de Ministério Paralelo de Aconselhamento sobre a Pandemia. O site resgata trechos de vídeos de reuniões do presidente com o deputado Osmar Terra e com médicos. Talvez fosse importante se montar um grupo que a gente poderia ajudar eu não vou fazer parte desse grupo, eu sou especialista assim, mas eu gostaria de ajudar o executivo a montar o que chama de um board, como se fosse um shadow cabinet, esses livros não precisam ser expostos a, digamos assim, a popularidades. Sabe, temos mesmos tendo a aprovação científica lá fora, tem umas etapas para ser cumprida aqui. Você não pode injetar qualquer coisa nas pessoas e muito menos obrigado. Eu falei outro dia, ninguém vai ser obrigado a tomar vacina, o mundo caiu na minha cabeça. O senador Randolfo Rodrigues apresentou requerimentos de convocação tanto de Osmar Terra como do médico Paolo Zanotto. A CPI deve analisar os pedidos nesta semana. O presidente da comissão criticou o chamado aconselhamento paralelo. O gabinete paralelo é que ditava a tua saúde, a minha saúde e quem ia morrer ou quem ia viver. Lá tem algumas pessoas que estão dizendo para o presidente o que é possível ser feito, o que deve ser feito. E uma das coisas que se diz ali é que não deve comprar vacina. Uma pena. Poderíamos ter evitado milhares de mortes de vários brasileiros. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, também pode ser convocado. Na comissão, os senadores devem perguntar por que ele defendeu a realização da Copa América no Brasil.
O requerimento para a oitiva também é do senador Randolfo Rodrigues. Ele quer saber que medidas foram tomadas para garantir a segurança sanitária relacionada ao evento. A vacina russa Sputnik V foi autorizada pela Anvisa na última sexta-feira. O imunizante é responsável por cerca de 70% dos imunizados na Argentina, por exemplo. A CPI da pandemia tem requerimento aprovado para ouvir representante da indústria brasileira que vai produzir a vacina russa. Na última sexta-feira, a Anvisa autorizou com ressalvas a distribuição e a aplicação da vacina Sputnik. A Anvisa considerou os aspectos de qualidade, segurança e eficácia da autoridade sanitária russa para aprovação. São processos que já passaram por esta casa e foram reprovados. Documentos adicionais foram trazidos, novas informações chegaram a nós, reuniões ocorreram, novos dados, portanto, foram acrescentados. Entretanto, mesmo diante disso, conforme nossos diretores, aqueles que me antecederam, já pontuaram, muitas incertezas foram sanadas, entretanto, outras ainda permaneceram. E daí todos terem ouvido até o presente momento a questão de condicionantes para uma eventual aprovação. A Anvisa determinou que cada estado que solicitou a importação da Sputnik V receba o número de doses referente a 1% da população. Essa primeira aplicação deve servir como estudo clínico e os governos ficam obrigados a observar a eficácia, a segurança e os efeitos adversos. De acordo com o resultado do acompanhamento da vacinação com a Sputnik, a Anvisa deve analisar a importação de mais doses da vacina russa. Esse pedido de importação foi feito pelo consórcio de governadores do Nordeste. Com a aprovação pela Anvisa da vacina Sputnik, agora com autorização, ver agora as providências para garantir a entrada no Brasil dessas 37 milhões de doses que compramos pelo Nordeste junto com a Amazônia e outras compras feitas pelo Brasil. Tudo que o Brasil mais precisa é de vacina para salvar vidas. A Sputnik já está sendo produzida aqui no Brasil pelo laboratório União Química. Inicialmente, a farmacêutica utiliza o IFA importado da Rússia, mas já há um planejamento para que o insumo seja produzido nacionalmente no laboratório de Brasília. A capacidade de produção da União Química é de 8 milhões de doses por mês, atingindo até 100 milhões de doses por ano. O pedido de fabricação e uso emergencial protocolado pela União Química é diferente do pedido de importação excepcional de 66 milhões de doses da Sputnik para o consórcio do Nordeste. Na Argentina, por exemplo, quase 70% das doses aplicadas na população foi de Sputnik V. Já fui vacinado com a vacuna Sputnik V. El 3 de marzo del 2021 recebi a primeira dosis. Y el 30 de marzo recibí la segunda dosis. Yo fui vacunada con la Sputnik V y sí tuve efectos secundarios, duraron 24 horas. De hecho, al momento de la vacunación me dijeron que esto podía suceder y bueno, qué medidas tomar y demás. Pero fueron leves y ya digo, en 24 horas desaparecieron los síntomas. No tuve COVID antes de ser vacunado ni después. Tampoco tuve sintomas secundários al recibir la vacuna. O Ministério da Saúde argentino vem monitorando a reação da vacina na população e o resultado mostra uma boa reação do sistema imunológico, com uma taxa de 80% de proteção contra a infecção e de 90% de proteção contra internações. Uma vigilância muito forte com todas as vacinas, porque todas tiveram a aprovação de emergência, né? Porque nenhuma das vacinas no mundo pôde completar a fase 3 do estudo clínico. Normalmente demora 2 anos e nenhuma vacina cumpriu com esses 2 anos ainda. Então, somente 2 casos de todos os que a gente tem, pelo menos na província de Buenos Aires, encontrou algum efeito que necessitou uma hospitalização, que a gente pôde vincular esse efeito à vacina.
né? Mas o resto dos casos foram todos efeitos leves, comuns nesse tipo de vacina. Ao todo, a Anvisa levantou 14 pontos para rejeitar o uso da vacina russa em território nacional. Um desses argumentos foi o de que o adenovírus da vacina, o vírus inativado que carrega a informação genética do vírus da Covid-19, não estaria desativado e teria a capacidade de se replicar. Por isso, o imunizante não seria seguro. O Instituto Gamaleya, que é ligado ao governo russo, nega as afirmações da Anvisa. O Senado e aguarda votação a medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. A empresa pública é responsável pela geração de mais de 34% de toda a energia consumida no Brasil. Neste momento em que a falta de água nos reservatórios aponta para a necessidade de racionamento de energia a partir de agosto, o tema desperta preocupação de especialistas. Esse é o tema da coluna de economia de hoje com a jornalista Antônia Márcia Vale. As usinas hidrelétricas do Centro-Oeste, Sudeste e Sul estão bem abaixo de 50% de sua capacidade de armazenamento de água. Essa medida nessa época do ano significa racionamento de energia elétrica, já previsto para agosto ou setembro por órgãos de controle do setor, como operador nacional do sistema. Por conta do aumento do custo e da redução obrigatória do uso de energia, teremos aumento do preço de tudo que consumimos. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, autorizou o uso da bandeira vermelha 2, que sobretaxa o consumo em R$ 6,24 a cada quilowatt-hora consumidos. A indústria, bares, restaurantes, hospitais e agricultores também têm seus custos aumentados. Isso significa, portanto, aumento de preços. Aumento de preço é sinônimo de inflação. E inflação, neste momento, indica para o Banco Central necessidade de aumento de juros. Essa cadeia é longa. E é no meio desse cenário difícil que chegou ao Senado a medida provisória 1031 de 2021, de privatização da Eletrobras, empresa pública responsável pela geração e distribuição de mais de 30% de toda a energia consumida no Brasil. Desde sua edição em fevereiro pelo presidente da República, a MP 1031 tem sido questionada pela maioria dos setores envolvidos diretamente com a questão elétrica. Em audiência pública realizada no Senado, participantes, todos técnicos experientes da área, como Paulo Pedrosa, presidente da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, e o ex-ministro de Minas e Energia e professor de engenharia da UFRJ, Maurício Tolmasquim, afirmaram que o setor estratégico para a economia de qualquer país não pode ser vendido a toque de caixa, via MP, sem um amplo debate na sociedade. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, o governo controla mais de 67% da produção de energia em usinas hidrelétricas. Outro ponto questionado da MP é a proposta de reserva de mercado para usinas termoelétricas, movidas a diesel, muito poluidoras e que geram energia mais cara. Esse ponto, inserido na Câmara, foi considerado uma verdadeira aberração em um mundo que busca fontes limpas de energia e em um país tropical, onde tem sol e vento o ano todo e que pode investir pesadamente em energia solar e eólica. Além disso, existe um projeto de lei que já foi aprovado no Senado e está em tramitação na Câmara, que define o novo marco regulatório do setor elétrico, ou seja, refaz os alicerces do negócio de energia no país. Um dos principais parâmetros do PL 414 de 2021 é a valoração dos reservatórios das usinas, porque eles são a grande bateria de energia do país, armazenada na forma de água. Os reservatórios são também a parte mais cara do sistema. Para os especialistas, vender patrimônio em momento de crise e sem regras claras significa prejuízo certo para o governo e os consumidores, que pagaram a construção das usinas com seus impostos. Na audiência, o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Econômicos do Ministério de Minas e Energia, Ailton Madureira de Almeida, alegou que é preciso vender logo a maior parte da ação da Eletrobras porque a empresa não tem dinheiro para investir no setor. Só que, somados os balanços de 2019 e 2020, a Eletrobras anunciou lucro superior a 17 bilhões de reais e distribuiu dividendos aos seus acionistas.
Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição acessando a nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.